Muito bom dia. Desde já quero agradecer o convite à equipa da organizadora do simpósio. Encontro-me aqui presente para apresentar o projeto de humanização numa unidade de cuidados intensivos e quero também agradecer a todos os presentes. Passo a apresentar o respectivo projeto. A intitulação deste projeto deve-se ao facto da necessidade de criarmos serviços humanizados, serviços que visem estar mais próximos do doente, não só no tratar, mas sim também no cuidar o doente crítico. Neste sentido, tornou-se imperativo a criação de um grupo de trabalho direcionado à humanização de cuidados numa unidade de cuidados intensivos. Neste sentido, não podemos falar em cuidar ou tratar o doente crítico sem falarmos nas premissas na qualidade, na produção de qualidade de cuidados, numa unidade de cuidados intensivos. Todos nós pretendemos prestar os melhores cuidados aos nossos doentes e isto não implica só apenas o arsenal tecnológico e a questão prática do tratar o doente, mas sim também um cuidar de forma holística e de olharmos para o nosso doente como um todo, um doente de crenças, de condições sociais, um doente que tem uma família, que tem uma história de vida. Isto remete-nos também para tratar toda essa essência que muitas vezes é desprovida quando o doente, dada a sua situação de agudização, se encontra numa unidade de cuidados intensivos. Portanto, neste sentido, tendo estas premissas, foi com este intuito que foi formado o grupo, no sentido de prestarmos cuidados de qualidade e cuidados de excelência nesta prática de cuidados em que a rotatividade e a dinamização é constante no sentido de aprimorarmos melhores cuidados e termos cuidados de cuidar ao doente numa globalidade. Neste sentido, o profissional, todos nós pretendemos ter profissionais que prestem cuidados de excelência, que sejam promissores do bem-estar do nosso doente, não só da doença, da patologia, mas de todo um olhar no doente. Neste sentido, foi então formado o presente grupo direcionado à humanização. Para sustentarmos a prática deste grupo, fizemos uma pesquisa em bases de dados, através da articulação com alguns artigos, dentre os quais, por exemplo, saliento esta revisão em que aborda o doente, a família e os profissionais de saúde, em que parte do doente é vista inicialmente como uma ação particular e depois, ao longo da estadia numa unidade de cuidados intensivos, é visto de forma global, intercitando com vários ecossistemas. Neste sentido, inicialmente este artigo aborda o doente numa ação mais médica, mais técnica, na questão do tratar. Posteriormente o doente é englobado e avaliado de toda a sua situação histórica e individual e todas as potencialidades que podem promover melhores cuidados de saúde e direcioná-los às suas necessidades e aos seus valores de vida, e depois toda essa engloba também a interação com os profissionais e com a família, no sentido de perceber as crenças, as necessidades que este doente vivia na sociedade e temos cuidados mais próximos e mais personalizados a cada doente. Neste sentido, este artigo remete-nos mesmo para avaliarmos um doente como um todo, um doente que é possuidor de valores, de crenças, de premissas, que mesmo estando doente, não é desprovido de todos esses valores que devem ser articulados com a família, com os cuidadores informais e com os profissionais de saúde, que são os que mais próximas neste tempo de internamento estão destes doentes. Mais dois artigos, uma revisão literária, uma revisão da literatura e uma meta-análise, também nos remetem com os autocampos da humanização de cuidados, nomeadamente com a melhoria, a implementação da humanização promove melhoria da satisfação da família, do doente, assim como uma maior adesão ao seu tratamento, diminuindo consequentemente a diminuição da ansiedade da família, do doente e diminuição dos tempos de internamento, assim como o próprio burnout dos próprios profissionais, porque não se centram apenas na técnica, mas sim no englobar o doente como um todo, e isso, de certo modo, provoca também satisfação e desmistifica alguns medos e receios que os próprios profissionais têm. Estes dois artigos também nos remetem para duas nuances que ainda não está completamente comprovado que têm impactos na humanização, mas que
serão fatores a ter em consideração, nomeadamente com a moral, a fadiga por compaixão, que também terão alguns indicadores possíveis e de melhores outcomes na humanização de cuidados. Relativamente à humanização, não podemos também nos esquecer que em 2019 vários políticos abordaram a importância deste unidade ou desta disciplina nos nossos cuidados, não só nas unidades de cuidados intensivos, mas em vários internamentos hospitalares, a importância de irmos para além do tratar e de deslocarmos mais para uma premissa do cuidar do nosso doente e a família. Não só o doente, mas também sim a componente familiar e do cuidador informal, que cada vez mais são pessoas importantíssimas e aliados no nosso cuidar e que também elas devem ser alvos de cuidados. Este artigo também nos remete para a importância do Covid que trouxe à tona a situação dos doentes, que se antes tínhamos doentes com várias patologias e que já viviam algum isolamento e já sentiam estas fragilidades da falta de humanização nas nossas práticas, o Covid trouxe à tona este dilema, o facto de estarem despromovidos de contacto com familiares pelas visitas, o facto de só terem um dispositivo móvel para entrar em contacto com a família, o facto da falta de contacto físico, tudo isto ou mais medos, mais ansiedades. E também nas próprias famílias, o facto, e cuidadores, o facto de só terem uma chamada diária e que lhes pusesse a par do facto da patologia, da sintomatologia do seu doente, do seu familiar, cria medos, ansiedades e de algum modo cria um sentimento de impotência e de culpabilização em alguns casos. Depois também tivemos uma outra vertente, que é o facto dos próprios profissionais de saúde terem receio do que poderia acontecer, do receio do futuro, também levou a que tivessem uma atitude mais interventiva e mais rápida, uma resposta muito mais rápida, o que muitas vezes provocou a quebra da comunicação, da explicação de determinados procedimentos e passaram-se muito mais para a ação. Outra questão que também foi muito abordada neste artigo foi a questão do uso dos equipamentos de proteção individual. Estes equipamentos, de algum modo, desproveram a personalização dos próprios profissionais de saúde, porque era só através do tom de voz, do olhar, do brilho do olhar e do toque, muitos destes doentes identificavam os próprios profissionais de saúde. Portanto, nós comunicamos de muitas formas e esta limitação pelos próprios equipamentos de proteção individual limitaram esta forma de comunicar com muitos doentes que por si só já estão frágeis pela sua vulnerabilidade da doença e despromovidos de todo este contacto com os seus familiares e com as suas pessoas mais queridas. Neste sentido, e tentando responder a estas limitações que ao longo destes últimos tempos fomos vivenciando, surgiu então um projeto com o objetivo de dar resposta e sermos uma atitude mais proativa na proximidade com os profissionais de saúde, com a equipa multidisciplinar, mas também com a família e cuidadores informais e assim com os nossos doentes, que são um grande foco. E o projeto guia-se essencialmente através do manual de boas práticas de humanização nas unidades de cuidados intensivos. Neste sentido, é direcionado essencialmente a famílias, doentes e profissionais de saúde, atua em 7 grandes vertentes e projeta-se em 4 fases de atuação, na fase de solicitação, autoavaliação, avaliação e certificação. É um processo que dura aproximadamente 4 anos. Têm atividades de caráter obrigatório, outras de caráter essencial e outras de caráter desejável, sendo que nós preconizamos tentar dar resposta a todas estas atividades, umas com com um ênfase maior do que outras, mas o que foi patronizado pelo grupo foi o objetivo de dar resposta a todas as atividades. Os grandes temas patronizados neste manual de acreditação são essencialmente o uso de uma unidade de cuidados intensivos em sistema de portas abertas, com a participação e a presença dos familiares de forma contínua e aberta, no sentido de uma maior capacidade de resposta, a comunicação, quer com a equipa multiprofissional, quer com o binómio doente-família,
assim como também promoção do bem-estar do doente, através de possuírem alguns bens pessoais, de criar um ambiente mais próximo do seu familiar, os cuidados aos próprios profissionais de saúde no sentido da criação de estratégias contra o burnout, diminuição de stress, promovendo o bem-estar dos próprios profissionais, também no doente e de família, a criação das consultas de follow-up e diminuindo assim o síndrome pós-internamento numa unidade de cuidados intensivos. Temos mais cuidados e direcionamos as nossas práticas também aos cuidados em fim de vida e, claro está, a reestruturação humanizada da infraestrutura, portanto, do serviço, no sentido de dar resposta às componentes anteriormente apresentadas. O projeto tem como promissão a prestação de cuidados humanizados, sendo centrado essencialmente no doente, família e profissionais de saúde, promovendo também o incentivo à investigação e desenvolvimento científico. Tem como visão a participação de uma equipa multidisciplinar e dando resposta, então, às necessidades do doente e família, através de uma ação humanizada. E desenrola-se no Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital de Santo António. Sumariamente, os objetivos será melhorar a nossa prática assistencial, mudar atitudes individuais e de grupo, gerar atitudes e comportamentos da relação interpessoal com as equipas, com a formação de uma equipa humanizada e desenvolvimento da atividade científica e de formação. E como é que o grupo se encontra organizado? O grupo é constituído por 4 médicos, 4 enfermeiros, 2 assistentes operacionais e uma secretária da unidade. Cada unidade, tanto os médicos, a equipa médica como a equipa de enfermeiros, elegeu um interlocutor, sendo que cada um tem de forma rotativa anualmente. A nível de previsão de recursos, os que ainda está em plano, temos horas de afeição à função e recursos e materiais associados. A nível de estrutura, encontra-se a organização, a instituição hospitalar, os doentes que pertencem ao Serviço de Cuidados Intensivos, as famílias destes membros doentes e cuidadores, os profissionais da unidade hospitalar e, claro está, o serviço em si de cuidados intensivos que irá trabalhar em colaboração com o grupo de humanização. E onde estamos e para onde vamos? Este projeto já iniciou há cerca de 1 ano e meio. Inicialmente teria uma visão mais direcionada à unidade de cuidados paliativos, mas que rapidamente sentimos necessidade de aprimorar outras competências. Nesse sentido, o grupo foi formado, então, há 1 ano e meio, foi formado, então, um projeto tendo por base o Manual de Cuidados Intensivos e de Humanização. Foi formalizado este mesmo grupo. Em fevereiro deste ano foi realizada a primeira reunião, onde foram definidos os interlocutores e as atividades a serem desenvolvidas e levantamento dessas mesmas atividades. Numa segunda reunião foi apresentada os trabalhos de melhoria e que haviam de ter necessidade de resposta primordial, e neste momento encontramos na fase de solicitação à administração hospitalar, no sentido de termos financiamento e autorização para a progressão e implementação deste projeto. Depois irá decorrer a autoavaliação, a avaliação e a certificação em fases posteriores. Os desafios que nos encontramos atualmente. O Covid foi a ponte, talvez, das nossas dificuldades, de levantar as nossas dificuldades, mas também podemos olhar para esta pandemia como um cenário de aprendizagem e de especificar as nossas dificuldades. Se por um lado os profissionais tiveram de melhorar as suas competências de grupo, de cooperação, também foram obrigados a criar estratégias de diminuição de stress, de medos, o que de certo modo obriga a ganharem alguma segurança neles próprios e a desenvolverem mecanismos de autoproteção. Por outro lado, tivemos doentes que, além da sua fragilidade da doença em si, foram desprovidos de contacto familiar e sujeitos a arsenal tecnológico e à impossibilidade de contacto com os próprios profissionais
causa dos equipamentos de proteção individual, mas isso obriga os próprios profissionais a criarem mecanismos de resposta diferentes e a irem para além do normal, portanto, a criarem mecanismos de resposta para terem uma resposta mais próxima do doente e das suas famílias. E depois tivemos famílias que estiveram desprovidas dos seus familiares, do seu doente, não é? Por assim dizer, durante muito tempo, sem contactos ou muito limitados, e essas mesmas famílias precisam de ser alvos de cuidados para diminuir o medo, os receios, a incerteza perante a doença. Portanto, nós, como profissionais de saúde, tivemos de abrir-nos mais à família, no sentido de diminuir esses medos, de lhes transmitir segurança, muitas vezes difícil, por vezes, mas que tínhamos de ir mais próximo deles, porque muitas vezes no nosso contacto anterior se calhar não acontecia, e isto de certo modo queremos alguma proximidade com a família, com os cuidadores informais, pois muitas vezes estes são os nossos grandes aliados no tratamento dos doentes, transmitindo-lhes informação pertinente, desejos que o próprio doente não nos consegue transmitir, pelas mais diversas vertentes, mas temos, de certo modo, a esta época pandémica, veio acrescentar a necessidade de nos auto-reconstruirmos e a necessidade de irmos e envolvermos mais o nosso doente e família e as próprias equipas. A comunicação com a equipa multidisciplinar foi cada vez mais um ponto importante nesta época de pandémica. Para terminar, deixo a apresentação do grupo, é constituído então por os 4 enfermeiros, 4 médicos, as 2 auxiliares e uma administrativa, e dou por terminada a minha apresentação. Qualquer dúvida disponho.